Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Essa semana mesmo, conversando com o Everson, que é meu grande amigo do dia a dia, eu falava para ele, o Everson tem uma sensibilidade muito grande, e de vez em quando ele, assim, no sinal, ele vê alguém pedindo alguma coisa, ou vendendo alguma coisa, ele tem o hábito às vezes de parar o carro, conversar, paga o triplo do que vale a mercadoria. É uma maneira que ele tem de ser gentil com as pessoas. E ele não é rico, né? Ele tira do salário dele. Mas eu acho bonito isso nele. Aí ele estava contando que outro dia um senhorzinho que nem tinha tanta idade, mas o aspecto já era de muito sofrido, parado no sinal, e que ele parou, se interessou, conversou com o senhor, descobriu. Aí ele falou assim, com os olhos cheios de água, falou, padre, a vontade que eu tinha de colocar aquele senhor dentro do carro e trazer ele para mim, dar a ele aquilo que a vida não está dando. É disso que eu estou dizendo. Às vezes nós encontramos pessoas, e aí eu também partilhei com ele, que às vezes nós encontramos pessoas que alcançaram tão pouco da vida. Eu não estou falando de alcançar materialmente. Claro, alcançar materialmente também é bom. Trabalhar, estudar, e depois você desfrutar, ter o direito de fazer uma viagem de férias, ter dinheiro para você sair com seus amigos, comer num restaurante, ir ver no cinema. Sim, isso é importante, faz parte das nossas alegrias. Mas eu estou falando daquela realização que ultrapassa a questão material, que é você ter alcançado o máximo de si. É tão bom quando a gente percebe que nós estamos alcançando o máximo de nós. Essa sensação a gente tem muito quando nós estudamos. Quando você dia a dia vai incorporando novos conhecimentos e você vai percebendo que você vai se distanciando daquela antiga ignorância que você levava com você. Ter o entendimento das coisas, fazer um curso, uma leitura, ver um documentário, um filme, uma peça de teatro que nos sensibilize. Tudo isso vai incorporando, vai alargando, né, os territórios da nossa alma. Então a gente vai tendo a sensação de que nós estamos alcançando cada vez mais os presentes que a vida nos dá. É claro que se você escolhe ficar trancada dentro de casa, amargurada, decepcionada, machucada, se você opta por lamber as feridas o tempo todo e não sai para buscar uma cura para essas feridas, você vai aproveitando cada vez menos da vida. É disso que nós estamos falando. Bartimeu vivia uma espécie de escravidão assim. Vejam o que diz o texto. Chegaram a Jericó, e quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Eles chamaram dizendo, coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou, que queres que eu te faça? O cego respondeu, Rabuni, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Veja bem, o relato de Marcos, se você quiser depois até acompanhar aí na sua casa, reler, é Marcos capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículo 46 a 52.
Veja bem o relato. Primeiro diz que quando Bartimeu ouviu que ele não podia ver, quando ele ouviu que Jesus estava passando, o primeiro desejo dele foi correr ao encontro de Jesus. Mas imediatamente ele escutou algumas pessoas dizendo: cala a boca, fica quieto. Ele é repreendido por aqueles que estavam ali com Jesus, que certamente tinham uma visão bastante preconceituosa. Sim, a gente sabe que nesse contexto religioso aqui, a enfermidade era compreendida por muitos como uma maldição divina. Uma maneira muito cruel de compreender a Deus, né? Então, se tem uma cegueira, se tem uma paralisia, está apenas vivendo as consequências de uma maldição. Então, certamente esses preconceituosos não admitiam em hipótese alguma que Bartimeu pudesse fazer parte do grupo. Então, a primeira reação é de repreensão. Fique quieto no seu canto. Não venha importunar, não venha incomodar. Então, o primeiro desafio que Bartimeu precisa enfrentar é não acreditar nessa ordem. É não acreditar naqueles que queriam calá-lo. E é tão significativo isso, minha gente. Já vamos aplicando na nossa vida. Quantas vezes nós também, vivendo a necessidade de superar uma escravidão, não conseguimos porque estamos rodeados de pessoas que nos mandam ficar quietos. Às vezes até bem intencionadas. Ah, para de incomodar. Se ajeite com isso que Deus está lhe dando. Você tem que se conformar. Às vezes são vozes que no fundo acabam sendo diabólicas, porque nos retiram a possibilidade da superação, porque nos acomodam. Ah, deixa por isso mesmo. Não estou dizendo que na vida a gente tenha situações que a gente de fato tenha que deixar por isso mesmo. Mas superar um processo de escravidão, não. Nós não podemos parar nas vozes que querem nos calar, que querem nos impedir de sair, de ir adiante, de vencer aquilo que precisa ser vencido em nós. Às vezes nós que vivemos em comunidade, então, meu Deus do céu, como isso é perigoso. Como é perigoso dentro das comunidades religiosas, dentro dos conventos, dentro dos seminários, a gente ser paralisado por aqueles que têm ciúmes, por aqueles que têm inveja, e que em nome de um amor por nós, ficam nos tolhindo. E às vezes usam até a imagem de Deus para fazer isso. Dizem que rezou e que Deus disse que não era para a gente fazer isso, fazer aquilo. Quantos de nós que tínhamos desejo de estudar, de aperfeiçoar o nosso conhecimento, não o fizemos, porque esbarramos na inveja dos outros, dos nossos superiores, dos nossos colegas que convivem com a gente. Então precisa ter muita sabedoria para saber se aquela voz que nos cala, ela está de fato nos orientando para uma obediência que vai fazer bem a nós, ou se aquela voz está estando a serviço de uma força que nos paralisa e que não nos permite ir além. Sempre o discernimento, sempre a reflexão. É por isso que eu sempre digo que não existe crescimento humano sem reflexão. Até você mesmo que é casada. Presta bem atenção se o pedido do marido para não fazer, para não isso, para não aquilo, não é apenas uma forma mesquinha de lhe impedir de ser mais você. Sim, porque às vezes nós somos assim. Marido inseguro não quer que a mulher brilhe, aí ele começa a dizer não vai, não pode. E de repente ela com 1000 possibilidades vai ficando aniquilada em nome de uma obediência que não é sagrada há muito tempo. Sim, porque o amor promove. O amor, quando ele existe de verdade, quando ele está purificado, quando ele é cristão, o marido olha para a esposa e diz: isso mesmo, minha filha, vamos lá, vamos crescer. Vamos evoluir. A mesma coisa a esposa. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as vozes que às vezes nos impedem de sair da escravidão.
Assim como Bartimeu, no momento em que fez o movimento de sair para ir ao encontro de Jesus, muitas pessoas o repreenderam. Só que ele não acreditou nessas vozes. Eu acredito que ele já estivesse ali, vivendo o milagre. Sim, porque não está descrito aqui, mas certamente a presença de Jesus já tinha provocado nele o primeiro milagre, que era justamente parar de ouvir as vozes que não queriam a sua superação. Então nós também precisamos viver essa proximidade com Jesus para a gente ter sabedoria de identificar as vozes que querem nos paralisar. Porque não é justo. Não é justo que Deus tenha investido tanto em você, Ele deu tanto potencial, e você passe a sua vida inteira sem despertar esse potencial, sem saber o que você pode, sem saber do que você é capaz. Primeiro que a gente tem que andar é para frente mesmo, né? Tudo tem que nos jogar para frente, muito embora às vezes um passo atrás para nos ajudar a pensar que caminho nós estamos tomando também é saudável. A gente dá uma paradinha, olhar para os lados, dar um passo para trás, olhar o contexto das nossas escolhas, isso é muito importante. Agora a gente tem de andar o tempo todo na conquista daquilo que de fato interessa. Hoje nós começamos o programa falando da necessidade que a gente tem, por uma responsabilidade pessoal, de não abrir mão de ser quem a gente é. Eu até brincava, né, que à medida que nós vamos educando as crianças, elas vão deixando de ser sinceras. O falseamento não pode ser confundido com essa capacidade social que você tem de ser simpático com o outro e de não dizer aquilo que vai ser agressivo a ele. Então, ser educado é você privar o outro de ouvir algo que possa ser desagradável aos ouvidos dele. Então você considerar com sabedoria. Mas o falseamento é diferente. O falseamento é quando você finge uma satisfação quando de fato ela não existe. Então muitas vezes nós assumimos o falseamento como uma postura de vida. Não é o outro que vai quebrar essa falsidade em nós. É claro que alguém pode até nos estimular a deixar a falsidade de lado. Mas é a gente que precisa diariamente fazer essa pergunta. Se nós estamos sendo suficientemente verdadeiros com o nosso processo, para que esse processo nos provoque satisfação, realização, que essa vida é uma só. Se eu perco tempo com essa falsidade, com esses falseamentos, eu fico privado de elevar à categoria máxima aquilo que eu sou. E é interessante, né, que às vezes a gente passa boa parte da nossa vida vivendo só a metade do que a gente poderia. Por quê? Porque a gente perde muito tempo com falsidade, com os falseamentos. A gente não faz os enfrentamentos, aí a gente fica ali naquela condição de hipócrita. Porque nem é uma hipocrisia em relação ao outro. Também existe. Eu posso ser hipócrita em relação ao outro. Mas eu também posso ser hipócrita numa relação comigo. Quando eu minto, por exemplo, para mim mesmo, nós falamos ali agora mesmo na reflexão da palavra, muitas vezes eu, numa tentativa de me justificar, eu fico enfrentando falsos conflitos que não correspondem à minha realidade. E isso, minha gente, é como ser um doente que se recusa a viver o tratamento. Se você identifica que você está dentro de um relacionamento que não te leva para frente, que só te emperra, você precisa ser honesta com você. Não dá para levar adiante esse relacionamento. O mínimo que você precisa fazer é colocar as cartas na mesa e discutir abertamente quais são as reais intenções dessa pessoa. Você não é um objeto para ser manuseado, para ser colocado numa condição absolutamente desfavorável aos seus anseios como pessoa. É preciso ter muita coragem para viver esse enfrentamento. Mas a partir do momento que você dá este passo no enfrentamento, você vai alcançar alguns territórios que são seus e que até então estavam alienados nas mãos de outros,
Isso vai lhe dando ainda mais coragem de buscar mais conquistas. A gente não termina. Essa conquista não termina nunca. A liberdade interior é um processo que nunca vai ter fim. Então, se você sente que você está vivendo um relacionamento que não lhe favorece florescer como pessoa, você não pode pensar duas vezes. Você tem que problematizar a questão. Eu gosto sempre de dizer isso. Nós precisamos levar a sério os nossos conflitos. Às vezes nós não damos ouvido ao que nos incomoda. E por que não damos ouvido ao que nos incomoda? A gente perde a habilidade de saber o que de fato precisa ser modificado. É como você se acostumar a um emprego onde você não cresce, onde você não precisa recrutar a sua inteligência, você fica repetindo a mesma coisa, aí você olha que uma pessoa muito menos preparada que você realizaria aquela função perfeitamente. Está na hora de você ir embora. Está na hora de você buscar um outro lugar para você. Sabe por quê? Senão você vai começar a se nivelar por baixo. E essa fatura chega. Pode ser que hoje você esteja acostumado, o contexto lhe te anestesiou, mas vai chegar um momento que você vai se cobrar: meu Deus do céu, por que eu não tive coragem de fazer a minha mala e partir em busca de uma realidade que me exigisse mais? Por que eu não tive coragem de, naquela hora, tomar uma decisão que me causaria um desconforto, porque eu perderia a estabilidade, mas ao mesmo tempo me colocaria num projeto que de fato era para mim? Aí você vai sentir que você vai ser mais exigido do ponto de vista intelectual e naturalmente você vai sentir-se mais confortável do ponto de vista emocional. Porque quando nós temos a acomodação do processo intelectual, você começa a nutrir silenciosamente uma insatisfação emocional. Você sabe por quê? O ser humano sabe que pode. Você sabe que pode. Hoje, conversando com uma amiga minha, ela estava me dizendo que ela é empresária. Ela trabalha não com um grupo muito grande de pessoas, mas ela fala assim: eu sempre tive muita habilidade de mandar os meus funcionários embora. Não é fácil, né? Já mandou alguém embora? Eu também não, eu não quero ter esse desprazer, deve ser muito desagradável. Mas ela disse que quando ela identificava que um funcionário não correspondia mais ao que ela esperava, e que ela certamente teria de enfrentar o dissabor de despedir, ela começava a prestar atenção de maneira especial no que estava desestimulando aquela pessoa. E aí, quando ela chegava para a conversa, ela chegava toda otimista, ela não chegava metendo bronca, não. Ela começava dizendo assim: você tem percebido que você nasceu para muito mais do que aquilo que você faz? Porque se você não está desempenhando bem o seu papel, não é que você é incapaz, não. É que você não está estimulado. Você pode muito mais. Vá buscar um emprego melhor para você. Vá buscar um lugar onde você vá se exigir um pouco mais como pessoa e que naturalmente vai lhe dar uma satisfação, porque o que nos realiza é quando a gente tem a sensação de que a gente está crescendo. Se a pessoa ir embora feliz da vida. Isso é um dom. É um dom de fazer o outro perceber que ele pode ser mais. Você faz isso com os outros? Você estimula as pessoas a serem mais? Ou você aproveita a acomodação para que elas fiquem escravizadas dos seus interesses? E você? Você é capaz de se desafiar a querer mais para você? Ou você se contentou com o pouco que a vida lhe deu? Não estou dizendo que você será ingrato, que você vai jogar tudo fora, não. Eu estou apenas querendo que você olhe para você do mesmo jeito como Jesus nos olha. Aquela palavra dura, eu volto a dizer, aos fariseus e aos escribas, não é para humilhá-los, é para acordá-los. Nenhuma palavra de Jesus é para humilhar alguém, para que aqueles se sentissem piores do que eles realmente eram. Não, a palavra dura é para acordar o que está acomodado. Quanto mais acomodado está, mais dura tem de ser a palavra. Senão a gente não acorda.
Você tem escutado? Você tem se percebido para saber se de fato você está no lugar certo? Você tem medo de mudar? Tem medo de correr atrás daquilo que você pode se oferecer? Ou você se nivelou por baixo, se acomodou nas suas escolhas e está satisfeito esperando a morte? É muito triste isso. Eu preciso diariamente, por mais que eu já tenha conquistado os meus resultados intelectuais, eu preciso me desafiar. Emocionalmente, eu ainda não alcancei o equilíbrio que eu quero. Quero viver cada vez mais dono das minhas emoções. Não quero ser escravo dos meus sentimentos, das minhas iras, dos meus ódios, não. O processo de Deus para mim, o convite de Jesus para mim, é superar tudo aquilo que para mim é um contexto de hipocrisias. Eu quero ouvir essa palavra aqui e em nenhum momento pensar que Jesus está querendo me humilhar em público. Jesus está querendo é me acordar. Quanto mais dura é a palavra de Deus para nós, maior é o seu amor. Porque aquele que ama exige até a última gota, para que aquele que é amado chegue ao melhor de si mesmo. É isso que eu lhe desejo. Que Deus lhe desafie, que Deus lhe incomode, que Deus lhe grite essa palavra dura, para que você saia de todas as realidades, para que você rompa com todas as realidades que estão lhe aprisionando. Gente, a destruição humana começa no momento em que nós começamos a colocar soldados para trabalharem contrários à nossa vida espiritual, à nossa vida em Deus. Não há um ser humano grande sem preparo. Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não àquilo que destrói, se ele não for grande, se ele não for preparado. Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício, sem luta. É preparo, é dia a dia. Eu tenho experimentado, minha gente, volto a dizer para vocês, eu tenho enfrentado o tempo todo os bastidores da humanidade. Eu vejo os bastidores. E o grande malefício que nós encontramos, o mundo a nos fragilizar, para que a gente se enfraqueça, para que a gente não possa, para que a gente não permaneça de pé. É lamentável. Você sofre o tempo todo, bate na porta da sua casa o tempo todo, as forças que lhe enfraquecem, as forças que retiram a sua vitalidade, e elas são sedutoras. Elas são muito sedutoras. É impressionante como nos dias de hoje o processo cultural e social enfraquece o ser humano, fragiliza ainda mais este ser humano, porque quer reduzi-lo a uma espécie de não posso, não sei decidir. Para estar em Deus é preciso viver o exercício da vontade. Fortalecer a nossa vontade é o específico da graça o tempo todo. A graça de Deus fortalece a nossa vontade para que a gente seja capaz de dizer não ou de dizer sim. E aí entra justamente o diabólico do mundo, minando as nossas forças, impedindo-nos de dizer o sim na hora que a gente tem que dizer sim, o não na hora que a gente tem que dizer não. Na experiência que nós tivemos do navio, uma mulher me comoveu muito ali, com cara de mãe, colo de mãe. E na hora que eu cumprimentava as pessoas, ela me abraçou e disse assim: Padre, reza para que Deus me liberte do meu alcoolismo. Levei um choque, minha gente. Como eu dizia para vocês, ela tinha cara de mãe. Aí ela me disse assim: tem sido um sofrimento muito grande, Padre. Eu não consigo me libertar do alcoolismo. Perdi um filho há um tempo atrás e desde então eu virei alcoólatra. Gente, eu fiquei tão impactado pela confissão daquela mulher.
pela coragem dela. Porque é difícil a gente assumir as nossas fragilidades, né? Sobretudo o alcoólatra. O grande problema do alcoólatra é que ele sempre diz: eu posso parar na hora que eu quiser. Eu não sou alcoólatra. Eu posso parar na hora que eu quiser. Veja bem, mas um eu posso sem bastidor, sem luta. Por isso que ele nunca vai poder. Volto a dizer, o que nos autoriza a dizer tudo posso são os bastidores da nossa vida. Que aquela mulher com aquela coragem de dizer: eu não consigo dizer não ao álcool, padre. Minha gente, eu não sou o primeiro a ouvir, nem serei o último. Tenho certeza absoluta que todos nós aqui, todos, sem exceção, conhecemos pessoas que estão na mesma situação. O vício, ele não tem outro objetivo senão minar a sua vontade, impedir a sua capacidade de decidir, colocar confusão na sua capacidade de decidir. E é impressionante o quanto isso vai fazendo com que a gente se transforme no objeto dele. O vício vai minando a nossa capacidade de dizer não àquilo que a gente precisa dizer não, e vai nos impedindo a capacidade de dizer sim àquilo que a gente precisa dizer. E começa cedo, minha gente. Retirar um jovem das drogas dá trabalho, porque ele não está acostumado a tudo poder. O que o vício fez com ele foi justamente o contrário. Fez com que ele esquecesse que ele podia. Jogou na miséria, jogou na sarjeta, humilhou. Porque não tem gente como é humilhante você ver um ser humano embriagado. É isso que faz o vício com a gente. Ele nos humilha, pode observar. Será que aquela juventude tão bonita, mas humilhada, não percebe que alguma coisa está errada na sua escolha? Que não é bonito você permitir que uma substância tóxica, alucinógena, seja maior do que você? Homens e mulheres empilhados nas sarjetas, homens e mulheres jogados pelo chão como se fossem animais. Sem preparo. Retirar um ser humano dessa situação é difícil. A comunidade Betânia está lá o tempo todo lutando, e tantas outras comunidades por esse Brasil afora que lutam para recuperar jovens que os infelizes dos traficantes não amam. Os infelizes só enxergam o dinheiro que eles vão retirar, só enxergam a riqueza que eles vão possuir com a droga que vão vender. Ele não está nem aí com o trabalho que você teve para que o seu filho crescesse, para que o seu filho fosse um homem de bem, para que a sua filha crescesse, para que a sua filha fosse uma mulher de família, para que a sua filha pudesse ter o direito de crescer, de ter filhos, de ser feliz, de ser uma mulher preparada. O traficante não está nem um pouquinho interessado nisso. O traficante não está nem um pouquinho interessado que o seu filho seja capaz de dizer não. Aqui, no meu coração, eu não aceito que a morte entre. É preparo. Em algum momento da vida nós estamos errando. Nós estamos nos esquecendo que é preciso a gente se preparar para ser pai, que é preciso a gente se preparar para ser mãe, que é preciso a gente se preparar para construir uma família. É como oferecer amor àquele que não sabe obedecer. Não adianta nada você oferecer a regra a quem precisa obedecer se você não oferece amor. E toda vez que você oferece amor a um ser humano, o amor puro, o amor desinteressado, você está oferecendo Deus. Não existe fórmula mágica para levar Deus ao coração dos homens. É levar amor, é levar misericórdia, a capacidade de olhar para Ele na sarjeta e amá-lo mesmo assim.
sentir o desejo, o coração em movimentos que faz com que eu tenha a coragem de me aproximar daquele que sofre e amá-lo e querer que ele se liberte, que ele saia daquela condição de escravo. Ninguém pode ser se não passa pelo processo do ser. O vício vai embora no dia em que a gente quer de verdade, mas queira mesmo, queira de verdade, queira com todos os sacrifícios que você terá que viver para essa libertação acontecer. Você decide por você, você decide pela sua casa, você decide pela sua família, e você está desejoso de viver na sua carne. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não pode ser uma conversa fiada. Quando nós temos uma sociedade despreparada, os resultados serão catastróficos mesmo. E o que falta para nós? O que falta para essa sociedade, para essa cultura que nos empresta a morte o tempo todo, que nos oferece a morte o tempo todo? Capacidade de dizer não e de dizer sim. O que vai fazer a diferença é o quanto a gente consegue lutar a favor ou lutar contra aquilo que nos salva. Deus não tem outro desejo para a criatura humana senão salvar-nos. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão oferecer-lhe a salvação. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão fortalecê-la, para que ela seja capaz de encher o peito e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Se o vício nos escraviza, então nós precisamos apresentar alguma proposta que nos liberte. E eu tenho certeza que muitos de nós já experimentamos na nossa carne o poder libertador de Jesus. Quando você descobriu que Jesus lhe ensina coisas boas, que não tem nada nessa vida que possa ser mais precioso do que você saber que Ele te olha com um olhar de predileção, que Ele te ama, que Ele lhe quer bem. Deus ama você, meu irmão. Para recuperar homens e mulheres, Deus é a fórmula principal. O resto é consequência. Deus não pode ser compreendido como alguém que está ali para nos conceder favores o tempo todo e a minha relação com Ele ser pautada nesse concedimento de favores. Não. Deus é um amor eterno que não muda de ideia, então não preciso fazer promessa para agradá-lo. É muito mesquinho pensar que Deus vai fazer aquele milagre só porque eu fiz uma promessa, sabe? A nossa espiritualidade precisa amadurecer e pensar que o amor de Deus está sempre à nossa disposição. Ele não muda de ideia. Ele quer sim que você consiga o emprego, Ele quer sim que você tenha saúde. Deus não muda de ideia em relação àquilo que é bom para nós. Mas nem sempre nós conseguimos saber o que é bom para nós. Quantas pessoas insistiam, ficavam até magoados com Deus. E depois percebiam que aquilo que havia acontecido, que aquilo que havia sido negado, era na verdade um favorecimento. Volto a dizer, precisamos ter muita maturidade espiritual para compreender os nãos da vida, as perdas, os sofrimentos e as lutas. Deus não é mesquinho igual nós somos, viu? Se nós precisamos de moeda de troca para poder fazer favor a alguém, Deus não é assim. Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia. E não adianta tentar negociar com Ele, porque Ele não muda de ideia. Ele só quer o nosso bem. E se não acontece de acordo com o que nós esperávamos, pode ser que aquilo que nós tanto desejávamos não é o melhor para nós. Deixa que o tempo lhe responde. Então a fé consiste em você permitir que depois de você ter feito todo o esforço para aquilo que você queria, você trabalhar com a possibilidade de que alguma coisa dê errado, porque não era isso que Deus queria exatamente para você.
Não é sempre que o meu querer é o mesmo querer de Deus. Às vezes eu posso estar enganado. Ainda essa semana mesmo eu coloquei lá no meu Instagram. Nem sempre o desejo é confiável. Porque o meu desejo pode estar a serviço do que eu quero e não daquilo que eu de fato necessito. Então eu rezo, faço promessa, faço isso, faço o meu esforço e o negócio dá errado, eu fico decepcionado com Deus. Não, pelo amor de Deus. Por amor a Ele, a nossa espiritualidade precisa ser madura. Fazemos o nosso esforço, nós rezamos, nos empenhamos, mas Deus não aceita moeda de troca. É disso que nós estamos falando. A nossa espiritualidade precisa nos levar ao debir. Precisa nos fazer chegar a esse lugar reservado, onde só cabe você e Deus. É lá neste lugar que você aprende a teologia da graça. Não academicamente como eu pude aprender. Não estou falando de estudo acadêmico. Porque chegar a essa antessala é o quarto dos fundos, né? Isso em hebraico chama-se debir. O debir, para a cultura hebraica, era o quarto dos fundos da casa. Um quarto sem luz. O quarto mais difícil de se chegar. E depois essa palavra foi colocada no contexto do templo. O templo de Herodes, quando ele foi construído, o debir era o Santo dos Santos, o lugar onde os sacerdotes só entravam uma vez por ano. Interessante isso. O lugar onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano era separado da sala do templo. Eram 3 salas, separado por uma cortina, e ali havia a prevalência de um mistério. E é por isso que nesses últimos anos da minha vida, eu tenho encarado, inclusive, às vezes vira até piada para os meus, para aqueles que estão do meu lado, e quando eu vou e o negócio deu errado, eu, antes de ficar nervoso, falo, foi um livramento. Não era para ser. Porque antes eu me irritava de um jeito que vocês não imaginam. Então hoje, às vezes, até as pessoas que são próximas a mim fazem piada um pouco disso, né? Mas é verdade, eu acredito mesmo nisso. Se eu fiz um esforço para chegar lá, para acontecer, não aconteceu, então não era para ser. Deus não queria que fosse assim. A mim é um conforto espiritual. Me livra da ira, me livra de muitas vezes querer ter o controle de tudo, sabe? E aí eu me sinto cuidado por Deus. Não era para ir nessa hora, porque Deus preparou uma hora melhor para mim. Vai ser melhor ir amanhã. Às vezes eu estou naquela ânsia de ir embora para casa e não deu certo, não deu certo. A minha equipe tentou de tudo, não deu certo. Eu falo, então tá bom. É livramento, não era para ir. Mas o conhecimento dessa graça, o conhecimento dessa reserva, só é possível àqueles que ousam misticamente aprofundarem a sua fé. Porque senão nós vamos ficar dentro de um contexto raso de espiritualidade, sabe, de favores e deveres, de direitos e deveres. Um Deus que nos presta favor, um Deus a quem a gente faz umas gracinhas com o nosso comportamento, a quem a gente paga algumas promessas, a quem a gente faz algumas orações decoradas. Não estou falando dessa religiosidade rasa. Eu estou falando de um mergulho humano, numa compreensão mística, de um Deus que está em nós, que nos orienta, que mexe no nosso jeito de ser, e que vai nos ajudando a conhecer essa antessala, onde Ele está nos sustentando. A fé é isso, minha gente. A fé na graça é isso. Deus fez por mim antes de eu chegar. E aí eu vou numa confiança de que eu ter feito a minha parte, claro, eu faço a minha parte. A graça de Deus não dispensa a minha atitude, mas eu vou confiante que Deus está comigo. Me sinto cuidado por Deus. Faço a minha parte. Mas quando eu percebo que já não preciso fazer, que já não depende mais dos meus esforços, é a hora de aguardar, de esperar,
de sentir o carinho de Deus amparando você. Quem são as pessoas que lhe influenciam? Quem são as pessoas que você lê? Obrigado. Quem são as pessoas que você lê? Como vivem? Sabe? Isso é sério. Está aí dentro, mas se você não fizer esforço, não cresce da mesma forma como fossa, como crescem seus ossos. Vida interior é labor auxiliado pela graça. Quem não crê em Deus, descobre na vida virtuosa uma forma de controlar as indigências. Nós que cremos em Deus temos ainda o auxílio da graça, que é toda a compreensão de fé que nós temos de que Deus nos ampara para que diariamente a gente possa superar essas indigências. Eu acredito mesmo na possibilidade de administrar essas indigências, que parte da própria conscientização delas, né? Eu acho que não pode haver uma vida cristã se não há um primeiro encontro com essa indigência, um acolhimento dessa indigência, a libertação das rejeições. Se eu vivo uma rejeição por aquilo que eu sou, se eu ainda não assimilei o ser limitado que eu sou, eu nunca vou conseguir potencializar o ser que sou. Agora, a partir do momento que eu vivo uma experiência amorosa, que não é de condescendência, eu não vou ficar condescendente com a minha fraqueza, mas eu vou acolhê-la de forma amorosa, eu inicio então, a partir dessa graça de Deus que me auxilia, uma superação. E é um fator importante também, né? Porque não se trata só de reconhecer e de falar, por exemplo, sou uma pessoa ciumenta, sou assim. Não. Esse é o primeiro passo, mas é preciso dar o próximo, que é a transformação. Quando eu digo sou, eu estou adentrando o mistério da minha identidade. E é muito bom quando eu tenho coragem de dizer o sou àquele que está ao meu lado, porque eu vivo um comprometimento. Então, se você me reconhece ciumento, e eu sempre digo que não, dificilmente eu vou iniciar um processo de superação disso. Agora, se eu me comprometo com você, sim, eu sou mesmo, eu passo a viver um comprometimento com aquilo que eu disse a você. Então a minha identidade fica partilhada. Eu começo a sair da individualidade e passo a viver como pessoa, que é justamente o dispor de mim para dispor-me aos outros. E aí é o caminho da cura. Aí né? é o caminho da cura, porque a consciência iluminada, ela nos encaminha naturalmente para as soluções. E é muito interessante quando eu identifico que muitos processos humanos ficam paralisados justamente porque eles não estão conscientes do que precisam. Então não existe superação quando não há consciência. Todo processo terapêutico parte do acolhimento daquilo que precisa ser curado. E se num processo a pessoa consegue detectar sentimentos de rejeição e tudo mais, a certeza de que nós somos amados por Deus pode ser um passo fundamental também, né? Porque a gente não tem nem mais direito de ficar sofrendo se ele me Deus quer que assim, nos ama justamente, tanto. Se ele me quis assim, ele não tem dificuldade comigo assim, embora ele quer que eu traga para fora o que eu tenho de melhor, porque essa é a relação de pai e filho. Eu sempre gosto de compreender a minha relação com Deus a partir da experiência humana que me é possível. Eu não sou anjo, eu não tenho outra realidade para analisar e compreender Deus a não ser a minha realidade humana. Então, quando eu olho um pai livre, um pai livre, não aquele condicionado querendo que o filho seja quem ele quer, mas quando um pai reconhece que o filho está se encaminhando para ser quem de fato ele pode ser, não pode ter alegria maior para o pai. Então ele perceber a realização naquela criatura que ele pôs no mundo. A mesma coisa nós e Deus. Toda vez que eu me encaminho para tornar-me quem eu posso ser, Deus está feliz comigo e eu acabo manifestando através da minha felicidade, da minha realização. Pois é, parece até simples, né, gente? Mas por que a gente complica tanto? A teoria é simples, viu? Mas às vezes, você sabe que até mesmo nós não temos nenhum esclarecimento da teoria, a gente estuda pouco. Tem muito a ser estudado. Tem muito que ser estudado. Eu acho que o cristianismo é uma fonte inesgotável de conhecimento. Isso é fundamental. Eu ter um conhecimento para que esse conhecimento me ajude a viver. E voltando ao tema da sua fala, livres da rejeição principalmente interna, né? É aquela que eu me ofereço, que pode ter sido reforçada pela mãe, pelo pai, pela professora, por aqueles que de alguma maneira tiveram uma autoridade afetiva sobre mim. Então, quando eu me torno conhecimento, me torno consciente, porque eu não posso exigir que uma criança seja consciente disso. Sim. Mas quando eu vou assumindo a maturidade e a capacidade de identificar em mim onde é que eu me rejeito,
E qual é a raiz dessa rejeição? Eu tenho um processo terapêutico naturalmente encaminhado. Legal. Agora, só pra gente finalizar aqui, né, a questão do ciúme, eu achei muito interessante uma fala sua, que o ciúme coloca o ciumento numa posição desfavorável, mas diante de si mesmo. Diante dele não mesmo. Diante do outro, né? É muito desconfortável sentir ciúme, né? Eu posso até fazer mal ao outro com o meu ciúme, mas o principal prejudicado sou eu mesmo. Porque eu perco a paz, eu não durmo, eu fico olhando o tempo todo, eu fico investigando. Então isso é muito desconfortável viver assim. É verdade. Tenho sede da tua graça, cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre estou. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. É sempre um prazer compartilhar estas experiências com você. Deixe seus pensamentos na caixa de comentários, inscreva-se para mais conversas significativas e ajude-nos a espalhar a luz compartilhando este vídeo.